Então tá. Eu vou começar aqui com o louvor. Vocês me falam se tá ouvindo. Legal. Bom dia, Eduardo. Hum, Saudades, meu irmão. Quanto tempo? Bom dia, Edu. Vocês conseguem ver minha tela? sim. Então tá. Vai rolar o louvor. Vocês me falam se estão ouvindo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A
damos todo louvor, Senhor. Aleluia. Uau, muito lindo, né? Esse louvor, muito forte. Então, gostaria de saber se tem algum voluntário para fazer uma oração nessa manhã, para abençoar esse encontro. Um de cada vez, como diz o Márcio. E aí, bora, pessoal? Então, eu vou orar então para começar, né? Isso, pode orar então. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que tudo pertence a Ti. Aí, a Ti é a glória, a honra e o louvor. E que nós somos totalmente dependentes de Ti. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar de nossas vidas e cuidar agora dessa reunião, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja levada de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Que seja tocada no fundo de cada coração. Abençoa aqueles que estão aqui agora, e abençoa os que não chegaram ainda ou que não puderam vir. Tu sabe do coração de cada um, da intenção de cada um. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que a partir de agora, o Senhor nos dê um dia de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Então, pessoal, hoje eu convidei a dona Estefânia para trazer para uma palavra. Dona Estefânia, eu passo para a senhora a palavra, fique à vontade, tá? Que Deus possa usar a senhora tremendamente nessa madrugada. Amém. Amém. Então, gente, de acordo com o louvor aí, né? Nós vamos falar sobre Jó. E engraçado que a Gisele me pediu, me convidou, aí eu estava pensando numa outra palavra, né? Que é sobre a oração de Jabes, que eu também amo demais. Que é uma coisa tão pequena, uma oraçãozinha tão pequena, e com uma profundidade tão grande, com um poder tão grande, né? Mas aí, tudo bem, já pensei em estudar a oração de Jabes, né? E fui arrumar o meu guarda-roupa, e no fundo do guarda-roupa tinha, eu mostrei até para a Gislaine, né? 3 mensagens que eu tinha escrito assim, ó, em 2006, e num mês de 2006, no outro mês, depois, outro tempo mais na frente, que eu nem sei de onde, que é uns, talvez 2010, sobre Jó. Que quando eu estudei, a gente vai anotando as coisas, né? E eu anotei, guardei ali. Eu falei assim, gente, mas 3 folhas falando sobre Jó. E se eu não falar sobre Jó hoje, né, não tem jeito. É Deus mostrando pra gente, né? Engraçado que uma coisa tão forte que anteontem eu tive que passar a noite no hospital com minha tia e fiquei a noite toda acordada, né? Porque eu passei no corredor, que ela não tem plano de saúde, e ela é uma pessoa de idade, e pra você só ter ideia, tem 100 anos, né? Ela faz 101 anos no mês que vem. Então, eu fiquei no corredor com ela, e aquele desconforto total, né? Sentado na cadeira e ela na cama de campanha, né? Que lá não tinha cama, arrumaram para ela por causa da idade. Aí fiquei lá e, nossa, tanta coisa esquisita que a gente vê no hospital, você não entende. E para completar, na manhã, apareceu uma pessoa lá, um cara drogado, fez uma confusão lá na UPA lá. E pôs todo mundo em estado assim, de choque, de nervoso, que o cara queria avançar em todo mundo lá, queria tá. Aí mexe com a gente. Aí quando eu saí de lá, era meio-dia com ela, ontem, né? Vim embora para casa, fui almoçar, para descansar. Menina, eu passei tanto mal ontem, que eu achei que eu não ia nem dar conta de acordar. Eu depois vomitei demais, muita dor de cabeça, muito bom. Eu disse, gente, que coisa, né? Aí eu comecei a escrever, aí eu sentei, mas antes de passar mal, eu sentei para anotar a mensagem. E eu comecei a vomitar, passar mal. Aí eu falei, gente, que isso? Aí eu orei pedir Deus para me dar esse livramento. E foi bom que eu passei mal, porque eu tinha que passar também, né? E só tomei água, depois mais tarde tomei um chá à noite. E o que eu achei que eu não ia dar conta de levantar. Mas, graças a Deus, estou bem, né? Mas é isso mesmo, é Deus. Às vezes a gente faz um plano, Deus faz outro, né?
Mas vamos à palavra. Vamos ler o Jó 1, que ele é pequenininho. E, quer dizer, não é tão pequenininho. Nós vamos ler o Jó 1. Não, é 1 até 21. Mas só que o Jó, o livro todo é muito, assim, né? Nós vamos ler um pedaço só e depois nós vamos comentar. Então, Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Decorrendo o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, vamos ler só até aqui, né? Porque, para não ficar muito grande. Então, a gente vê aqui, né? Jó. A gente vê que parece que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, né? 1997 anos antes de Cristo. Então, a gente vê que Jó tinha uma testemunha que, além de Deus, né? E as pessoas que o viam, teve uma testemunha para contar essa história. Então, a gente vê que Jó, ele era um homem, é um exemplo de um homem santo. Ah, mas santo é só Deus, com certeza, santo é só Deus. Mas a gente vê na Bíblia muitas citações que falam assim, ó, na reunião dos santos, que a igreja é a reunião dos santos, e assim. Por quê? Que Deus nos convoca à santidade. Mesmo sendo pecadores, a gente tem erros, mas quando a gente recorre ao sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então a gente pode considerar santo por causa disso, né? E Jó, pode ver que ele fala que a Bíblia nos fala, por exemplo, não da possibilidade de sermos santos, mas da gente buscar a santidade todos os dias, né? E da necessidade da gente buscar essa santidade. Então, durante a vida aqui eu vou conseguir ser santo. Não é questão de conseguir ser santo, é questão de procurar a santidade. Mas, enquanto está vivo, que a gente pode procurar, porque depois que a gente morre, não tem jeito de procurar isso mais. Então, a gente tem que procurar fazer a vontade de Deus todos os dias mesmo, enquanto nós temos essa oportunidade, né? A gente pode ver que Jó, mesmo diante de tantos problemas, ele permaneceu firme no Senhor, né? A gente vê aqui, ó, no Jó 1,
um homem temente a Deus e se desviava do mal. Ele era íntegro e reto. Então, Deus dando testemunha dele ao diabo, para a vida de Jó. Pensa bem, Deus testemunhando de uma pessoa, falando, não, tá vendo aqui, olhei a terra aqui, tá vendo aquele meu servo Jó ali? Olha para você ver, ele é um homem correto, íntegro, se desvia do mal. Então, a gente vê que Jó, mesmo diante das dificuldades, permaneceu firme e não pecou. Ele não blasfemou contra Deus, né? No meio daquela situação, né? Em tempo de paz é fácil, né? Mas em tempo de tribulações, qual que é a nossa atitude, né? Quando a gente se vê no meio das diversidades, o que a gente faz? Qual que é a nossa atitude? Revoltar contra Deus? Falar, Deus, tô servindo a Deus aqui, mas não vale a pena, não. Ele não me escuta, ele tá longe de mim, porque eu tô aqui, ó, procurando a Deus, orando, buscando, fazendo as vontades dele e ajudando as pessoas, e estão acontecendo essas coisas, né? Então, a gente vê que também na Bíblia teve homens como Enoque, que Deus o tomou para si, né? Enoque andou com Deus também, né? E Noé, né, um homem santo, no meio de uma geração corrompida. Noé, com aquele pecado todo da geração, Deus escolheu Noé e abençoou a sua família. Não porque todos fossem santos, nem, não porque todos estavam corretos, mas Deus chamou a família de Noé para Noé, você e sua família aí, ó. A gente pode ver que no meio dos filhos de Noé teve gente que depois se desviou de novo, né? Mas Deus chamou Noé, né? Então, Jó viveu um tempo de abandono, um tempo de abandono da família, sentiu que Deus tinha abandonado ele, né? E passou por muitas provações. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu o dinheiro. E Deus não estava falando mais com ele não estava entendendo o que está acontecendo. E falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ando correto. Eu tenho certeza que eu não pequei. E você vê que Jó, nós vamos na Bíblia aqui, ele tinha preocupação de todos os dias, durante as festas que os filhos faziam, né? Levar os filhos dele ao Senhor, que era a função do sacerdote, né? Apresentar a família a Deus pelos pecados, né? Então Jó levava, além de se santificar todos os dias, levava a Deus os filhos, com medo dos filhos terem pecado. Então ele apresentava a família a Deus todos os dias, né? Então, a gente tem que procurar todos os dias mesmo, sair fora do mal mesmo, fugir do pecado mesmo. Porque todos os dias, ele está tocando a porta, né? Tentando fazer a gente pecar, a gente ir contra Deus, a gente se revoltar, a gente esquecer da família, esquecer de orar pelos filhos, pelo próximo, esquecer de amar as pessoas. E antes que o mal venha tomar conta da gente, a gente tem que procurar fugir dele mesmo e buscar a Deus mesmo, né? A gente pode ver que em Jó 1 ainda fala, temente a Deus e se desviava do mal. Nós precisamos, assim como Jó foi, um representante de Deus aqui na terra. Que assim como ele foi levar os filhos dele todo dia para ser consagrados, nós precisamos levar, tanto nós como a nossa família também, todos os dias a Deus, para Deus ver o que a gente precisa. Ele vai nos mostrar o que a gente precisa mudar, melhorar, voltar atrás, arrepender, perdoar, né? No 1:22, ele falou assim, ó, Jó não pecou e não culpou a Deus de nada. E ele era um homem separado para
para o uso exclusivo de Deus, né? E aí ele não ficou revoltado e culpando a Deus nessa hora. No João 1,5 ainda fala, se preocupava até com seus filhos, todos os dias apresentava seus filhos a Deus. Então precisamos nos preocupar com nossa família e saber se estão andando corretos, seguindo a Deus. É claro que cada um tem a opção, né, de sim ou não, né, de seguir o caminho correto ou não, que aí Deus nos deu essa opção. Mas a nossa preocupação com pais, né, orar mesmo para nossa família, interceder para nossa família mesmo, porque a gente não sabe que hora que eles podem cair. E se eles estiverem firmes em Deus, buscando a Deus, estiverem na base da palavra, eles, se caírem, eles vão voltar a Deus, né? Então, a gente vê no 2, o diabo atacou Jó em sua saúde, mas Jó se manteve íntegro, né? Até a mulher de Jó falou com ele, né? Que isso, o que está passando? Porque você pode ver cada dia, depois que aconteceu essa história, essa conversa de Deus com o diabo aí, o que aconteceu? Cada dia, vinha um servo e falava de uma coisa. Aconteceu isso, morreu todos os seus bois, aconteceu isso, morreu não sei o quê. E num dia veio uma pessoa assim que aconteceu uma coisa muito, muito triste, sua família toda morreu. Aí Jó podia ter, acabou, né? Aí ele manteve sua integridade. E sua mulher, usada pelo diabo, pediu a Jó para amaldiçoar a Deus e morrer. Então falou assim, não, se só resta para você agora, e você amaldiçoar a Deus aí, ó, e você também morre também. Porque sua vida acabou. Não existe, não tem chance para você mais não, né? Então, nós precisamos todos os dias mesmo ser íntegros com Deus. Porque até nessa hora, quando Jó foi tentado, até pela mulher dele, ele foi íntegro, né? Porque nossa herança é isso, a gente ser íntegro, a gente procurar a santidade com Deus todos os dias, né? E o mundo o tempo todo tenta dizer o contrário pra gente, que não precisa isso. Que Deus, a gente está querendo ir para o lado de Deus e o mundo quer nos levar para o lado contrário. A gente pode ver que o pecado ele tem uma aparência, muitas vezes, uma aparência boa, né? Uma aparência de tranquilidade, de não, isso é coisa passageira, vai passar, eu vou fazer isso aqui, não tem nada a ver, eu sou de Deus, né? Só esse prazerzinho assim. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Não deixar o pecado nos levar para esse lado, nos enganar e achar que é uma coisinha só e não tem problema. E a gente vê no 8, no 1:8, que ainda assim, ó, Deus testemunhava de Jó e falou dele ao próprio Satanás. E a vontade de Deus é poder dar testemunho de nós, também da nossa vida para outras pessoas, até para o diabo, assim, aqui, ó, não mexe com fulano ali, não, tem que ler meu servo, é fiel a mim. Já pensou Deus falando isso? E o diabo tentando atrapalhar a vida da gente e não conseguindo, porque a gente está firmado com Deus. Então, é uma coisa assim, né? No versículo 9:12 ainda fala, Satanás quis testar Jó. Aí Jó perdeu tudo, seguindo, né? E apesar da tristeza, não blasfemou e sim adorou a Deus. Jó não pecou. Nosso relacionamento com Deus é muito maior do que todas as coisas. Precisa ser muito maior que todas as coisas, né? Nada pode nos separar desse amor, né? Então, Jó não considerou a perda ou falta, mas atribuiu a Deus. Ele nem atribuiu a Deus isso, mas ele simplesmente adorou a Deus. E ele sabia que se Deus deu, Deus podia tirar. E o que ele tinha era a vida. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes a gente, até com pai e mãe, a gente fica revoltado, né? Porque às vezes pai e mãe não fez um trem de acordo com o que a gente quer.
não foi bom num lado, bom no outro, mas o dom principal ele nos deu foi a vida, né? Ele nos deu essa possibilidade de viver. Eles podiam, hoje a gente vê essa questão do aborto aí, o povo falando tanto de aborto, né? Mas a gente vê que realmente é um direito que a pessoa tem. Quer dizer, não é um direito. Ela não tem esse direito, não, que quem deu a vida é Deus. Mas a pessoa tem esse poder de tirar a vida de uma pessoa dentro do ventre, mesmo sendo contrário a Deus. Pode não querer gerar essa pessoa, né? Mas, como pais, aí a gente lembra que só da gente já ter dado a vida, gerado a vida, e como filhos, né? Só de a gente ter tido a oportunidade de nascer, de estar aqui, de gerar filhos, de gerar família. Então, nós temos que ser gratos aos nossos pais, né? E Jó era grato a Deus. E ele falou que mesmo Deus me deu, Deus tirou. Bendito é o nome do Senhor. Eu vim sem nada nessa terra, vou voltar sem nada, né? Porque é o que eu tenho. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que ver que quando a luta é grande, o testemunho é grande, né? E a derrota do nosso inimigo é grande também. Se você teve uma luta grande, por quê? O outro perdeu. Então, é uma vitória que nós temos muito grande contra o inimigo, né? Então, a gente tem uma luta grande. Temos a vitória grande. Porque quando a gente lutou e venceu, que nosso inimigo perdeu, né? Então, a gente vê que Jó, Noé, Abraão, Daniel e muitos outros conseguiram ser santos aqui nessa terra. Fazer a vontade de Deus, andar com Deus. Ser justo aos olhos do Senhor. Então, por que a gente também não pode acrescentar isso no nosso modo de vida, né? Isso é uma necessidade e uma possibilidade que nós precisamos ter, né? Quando você vê no capítulo 22, o Elifaz, o amigo de Jó, mas na fim nós não lemos, né? Mas depois vocês leem lá. 22, versículos 2 e 3, ele falou com Jó assim que não valia a pena. Para que você está sendo isso? Não vale a pena você andar com Deus, não, hein? Deus não está nem aí para você, não. Olha o que está acontecendo com você, né? E quando a gente procura Deus, a gente acaba, quando a gente quer andar corretamente nos caminhos do Senhor, a gente acaba criando uma bolha espiritual em volta da gente. Porque o inimigo vai estar ali em volta, ó, de redor, querendo todo dia tentar a gente fazer uma coisa, fazer outra. Mas ali nós temos Deus, enviou, a gente fala, os Salmos, ele fala, né? Ele envia seus anjos para cuidar da gente. Aí fica em nosso redor cuidando da gente. Mas por quê? Porque você está andando com Deus, né? Então, a gente vê que Jó conservou a sua integridade. Ele não pecou nem com seus lábios, né? E mesmo no sofrimento ou na angústia. Ele não questionou sobre o que estava acontecendo. Ele foi justificado, né? E sabia, vou ser justificado. E foi justificado no final, né? A gente vê que depois Deus deu tudo em dobro para ele, né? Os filhos, tudo. Então, quer dizer, ele foi justificado. Ele teve uma dúvida aqui, ó, quando ele fala da essência do seu ser, né? Eu não tenho pecado, porque ele estava com os amigos dele, julgando a mente dele, aí o Elifaz fala com ele assim ainda, né? Será que você não pecou mesmo? Será? Você tem certeza disso, né? Olha, Deus está te castigando por causa dos seus pecados, né?
Ele falou assim, você está querendo ser mais santo que Deus? Como assim? Você está querendo ser igual a Deus? Aí ele ficava pensando, né? Será, meu Deus? Às vezes pode ter criado uma dúvida nessa hora, né? Mas no final ele falou assim, não, eu tenho certeza do que eu tenho falado, né? Eu sempre ajudei as pessoas. Jó lá no 29, 12, 14 ele fala, né? Eu sempre socorri as pessoas, eu não fazia mal, só praticava o bem. Aí a gente vê aqui, da questão do pecado, que o Jó, ele não praticava nem o pecado negativo, nem o positivo. Nós temos esses dois pecados, né? Que o negativo é quando você pode fazer alguma coisa e não faz, você está pecando. Quando você deixa de fazer. E o positivo a gente sabe que é quando a gente peca por ação mesmo, né? Então, Jó falou assim, não, além de ajudar as pessoas, eu sou bom para as pessoas, eu cuido da minha família. Ele estava assim, nossa, o que está acontecendo? Pensava com ele, né? E no 31 ainda ele falou, ó, eu não peco nem com os olhos, nem com a boca, né? Mas ele falava isso não é porque ele era soberbo, não. Não, o que é isso? É porque ele tinha certeza da essência dele, da essência da integridade dele, né? Então, aí, depois disso tudo, ainda ele falou com ele, né? Torceu as palavras, né? Que ele falou, você quer ser mais santo que Deus? Quer dizer, ele tá torcendo a palavra aqui, né? A palavra de Jó. Jó não falou isso, que queria ser mais santo que Deus. E Deus nem confia no homem, falando assim, Deus nem confia em você, né? Torceu de novo as palavras. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, sabe? Como que a gente está andando? A gente está andando como Jó mesmo, está confiando em Deus, buscando a Deus? Ou a gente está para lá e para cá, para lá e para cá? Não, hoje eu vou fazer um pouquinho só, que isso não faz mal, não. Deus me ama, Deus me perdoa. É claro que Deus ama e perdoa. Se pecar, Deus está aí para poder te perdoar mesmo, né? E te perdoar e fazer você atrás, te ajudar a voltar atrás, né? Mas aí essa pergunta que eu deixo para vocês aí, ó. Quando sofremos perda, qual é a nossa atitude em relação a Deus? Aí vocês podem comentar aí, porque para não ficar uma coisa monótona demais, né? Você pode comentar agora aí. Oi, Stefane. Vocês conseguem me ouvir, né? Obrigado pela palavra. Essa história de Jó. Semana passada, aí a Gislene mesmo, a gente estava falando sobre isso, né? Muitas vezes, eu falo assim, muitas vezes nós, cristãos, de uma forma em geral, a gente associa muito e acaba julgando as pessoas e se julgando também, né? As provas, as dificuldades da vida, a gente associa muito a pecados ou falta de oração, né? Ah, fulano tá assim porque alguma coisa está errada na vida dela. Ah, fulano tá assim porque ele não tá indo na igreja. Ah, fulano tá assim porque isso aí tá pagando alguma coisa. Então, infelizmente, nos dias atuais, acho que não só nos dias atuais, mas a gente sempre ouve muito isso. E por muitas vezes, e aí eu falo por mim, né? Por muitas vezes, até devido à religiosidade, eu achava isso também. Ah, fulano tá passando essa dificuldade aí, ó, mas vai ver, não tá lá, né, conectado. E o sofrimento, na verdade, ele tem várias dimensões, e a gente não consegue reduzir esse sofrimento simplesmente ali numa relação de causa e efeito, né? Nós vivemos hoje num período que é o período da graça. O que é a graça? É o favor não merecido. E isso é muito importante, porque se é um favor não merecido, você não está sendo julgado pelas suas ações.
Até porque se Deus fosse nos julgar pelas nossas ações, deixa eu ver aqui se a Estefânia merece. Não, não merece. Ela vai passar mal hoje, ela vai ter que ficar internada hoje, porque ela não foi à igreja, porque ela fez isso, isso, isso. Se Deus fosse fazer isso, todos nós já estaríamos condenados. Então nós estamos no momento hoje, que é depois de Cristo, que é o momento da graça. Ele já morreu na cruz para levar sobre ele todas as dores e a gente começa ali, digamos que, do zero. Então a gente não tem que ter essa questão de associar, às vezes, as dificuldades a alguma falta sua com Deus. Porque até quando você acha que não está em falta, você está em falta, né? Então, e aí outra coisa que eu peguei muito, assim, com relação à história de Jó, e que muitas vezes acontece com a gente, eu fico imaginando, assim, a dor de Jó, não a física, mas aquela aqui de dentro, que é com relação à família, né? Muitas vezes, quem nunca passou por isso, tomara que nunca passe, mas essa dor da alma causada pelas pessoas, ela é muito triste, né? As pessoas, às vezes, muito próximas a gente, nos magoam, ferem a gente, não sabe lidar com a dor que foi imputada a gente, acaba fazendo com que a gente sofra até mais, né? Então a gente tem que, assim como o Jó, pedir discernimento para Deus, colocar a fé e a esperança em Deus, para que ele gere em nós também esse amor, que é o mesmo amor que Deus tem, um amor misericordioso, esse amor para essas pessoas que às vezes tomam atitudes impensadas ali, pessoas próximas a gente nos julgando ou nos fazendo mal, né? Então, era essa minha contribuição que eu queria dar aí com relação ao livro de Jó, que foi um tema que eu estava falando com a Gislaine alguns dias atrás, justamente sobre essa questão do sofrimento, se ele está associado a uma causa, efeito, ou é simplesmente uma questão de Deus estar trabalhando em você, está te lapidando, né, ou para você ser testemunho, e através da sua dificuldade você edificar a fé de outras pessoas, né? Então acho que isso é bem importante. Eu vi que a Eni levantou a mãozinha ali. Eni, fica à vontade para poder falar. A Eni é só abrir o microfone, ou não sei se ela levantou a mãozinha por engano. A gente fique à vontade, tá? Para falar aí. Ô Márcio, Fala, Eduardo. bom dia a vocês aí. Claro, eu estava com o meu microfone fechado, não estava conseguindo abrir. Isso que você falou é interessante, porque no final do livro de Jó, eu acho bacana que Deus tem ali uma conversa franca com Jó, e Jó agradece ao Senhor, fica deslumbrado, que ele não conhecia aquela face. Então, aquele sofrimento de Jó que ele teve durante aquele tempo todo, ele foi contemplado pelo final dele ter conhecido a Deus de perto e conheceu a, conheceu literalmente porque Deus falou com ele. Então, assim, ele teve uma experiência única com o Senhor porque ele sentiu amor. E aqueles amigos dele, entendeu? É isso que você estava falando sobre a religiosidade. Aqueles amigos deles, ele pôde perceber que eles estavam ali para colocar ele para baixo, estavam julgando. Os amigos deles entendiam que tudo que ele estava passando foi algo que ele fez. Eles não colocaram que isso foi o diabo, foi uma treta ali que o diabo queria colocar, provar para o Senhor que Jó não era fiel. E Deus honra tanto que no final os próprios amigos dele tiveram que pagar um preço por tudo aquilo que julgaram ele, que acharam
que era por culpa dele ou que foi algo que ele fez. Então, é cada sofrimento que nós temos que buscar o Senhor mesmo, e Ele que vai dar o discernimento sobre aquilo que nós estamos passando. Mas para a gente ter isso aí, o que nós precisamos é confiar no Senhor, saber que Ele tem o melhor para cada um de nós, independente da situação que nós estamos passando, você absorver cada momento, cada momento que você estiver passando na sua vida e perguntar ao Senhor, Senhor, qual o propósito disso para edificar a minha vida? Eu tenho certeza que lá na frente, tudo aquilo que você passou, você vai enxergar e vai agradecer o Senhor também, porque é algo que você passou, uma experiência de vida, pode ser com doença, pode ser uma dor, né, uma perca, tudo aquilo tem um propósito do Senhor. E, e Ele sempre vai querer o bem para nós. As tribulações, tudo que vem, Ele permite. Ele permite, porque você precisa passar por aquela fase. Hoje eu entendo isso na minha vida, eu vivo isso, já vivi muita coisa, e eu sei que coisas que eu passei, hoje eu estou colhendo frutos, porque eu consegui entender que aquilo ali tudo foi para edificar a minha vida. Foi o cuidado do Senhor. E isso que aconteceu com o Jó, isso que nós vimos aqui no final aqui. Então o Senhor deu que, ó, assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E ele teve 7 filhos e 3 filhas. Então, você vê que no final o Senhor abençoou Jó muito mais do que no início, porque ele realmente foi, foi um servo fiel. Ele, ele teve, teve momentos de desespero dele, que ele queria entender o que estava acontecendo, mas hora nenhuma ele amaldiçoou a Deus. Ele sempre confiou e procurou entender o que estava acontecendo. Gente, e esse, para quem que leu esse livro de Jó, não foi coisinha besta, não. Foi coisa de ter larva no corpo dele, ter bicho, o cara imundo, todo doente, e ele suportou isso tudo. O que você já suportou na sua vida? O que você já passou na sua vida que você confiou a Deus e você não entrou em desespero? É isso aí que a gente tem que parar para poder refletir. Verdade. E outra coisa que eu aprendi muito aqui no livro de Jó é o mal que ele temia que sobreveio a ele. Isso, cada um de vocês, isso eu tomei para mim, sabe? Depois disso, tudo que quando a minha mente começa a pensar algo mal sobre a mim, eu repreendo em nome de Jesus, porque eu não temo, eu confio no Senhor. Entendeu? Então fica aí a minha parte também. Ô, Eduardo, Gratidão. isso que você trouxe aqui é assim,
É bem interessante a confiança que Jó tinha, né? Lá no capítulo 16, 19, fala que a confiança que ele tinha em Deus era tão grande que ele fala, eu sei que no céu eu tenho quem me defenda, né? Aí que a gente fala que Deus, Jesus, né, é advogado dos advogados, né? Aí ele completa, o meu advogado está lá. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto a Deus com lágrima nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso agora de alguém que defenda o meu direito diante de Deus, né? E é interessante, e aí fica outra coisa que eu pego muito com o livro de Jó, é o seguinte, Deus, ele não precisa dar satisfação para ninguém sobre o que ele faz ou o que ele não faz. A experiência que Jó nos deixa é que a gente talvez nunca vai saber a razão específica de um sofrimento, mas a gente tem que confiar no Deus soberano que a gente tem. Inclusive, hoje nós tivemos uma live, final do devocional da Gislaine, 40 dias de devocional ali pela manhã, alguns aqui participam, e nessa live eu falei sobre processo. E aí eu vou deixar o versículo que eu falei aqui sobre da live, que depois eu convido vocês lá para assistirem, tá salva lá no Instagram do Intimidade na Madrugada, que é justamente Jeremias 29:11. Fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus, ele não quer uma coisa ruim para você. Ele sabe exatamente o que ele tem para você. Ele tem pensamentos de paz. Então não importa o início e o meio, o que vai importar é o final. E ele termina aqui nesse versículo falando, então me invocarás e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Por isso que temos que estar em constante oração. Buscar-me-ei e acharei, quando buscar-me de todo o vosso coração. Ou seja, toda vez que você orar, buscar de todo o coração, ele vai te ouvir, né? Então, eu tô falando demais aqui, tem mais gente para falar, mas é isso que eu queria completar aí, que Deus, ele não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que explicar nada para ninguém, né? E a gente que tem que confiar nele, que ele sabe o que é melhor para a gente. Isso aí. Aqui, ô Marcos, estava vendo aqui, o Eduardo falou aí do final de Jó, do livro de Jó, aqui, né? Um detalhe que me chama muita atenção aqui, ó, no 42, e 42, versículo 8, 9 e 10. Aí fala assim, ó, Deus falando com os amigos de Jó. Aliás, Deus falando com Jó com os amigos, né? Tomai, pois, 7 novilhos e carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocaustos. O meu servo Jó, aliás, Deus falando com os amigos de Jó mesmo. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então ele faz, Bildade e Zofar fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. Pensa bem. Aqui está falando do perdão. Está falando do perdão. Quando a gente perdoa, abre um leque na vida da gente, sim, de bênçãos, né? Depois Jó podia ter ficado falado com Deus assim, você viu que meus amigos lá, o que eles falaram de você comigo? O que eles falaram que eu fazia? Ou o que você fez comigo aqui, a covardia que você fez comigo? Eu não quero nem saber de quem meus amigos mais. Amaldiçoa aqueles meus amigos, mata. Podia falar com Deus assim, né? Elimina aqueles que esses caras não prestam, não. Ele só fala mal de vocês, só fala mal de mim, de todo mundo que aparecer. E enxerga o Senhor. Mas Deus falou assim, não, você vai lá,
mata, né? Olha, mandou os amigos levar para Jó as ovelhas, os animais, para Jó fazer um sacrifício para eles. E depois que Jó fez isso, como quem diz, né? Eu orei para meus amigos, perdoei, aí a sorte dele foi restaurada. Como é que o perdão é importante na vida da gente, né? Que tudo é restaurado na vida da gente a partir da hora do perdão. Quando você carrega uma raiva, uma falta de perdão, sua vida não prospera. Porque você está com muita mágoa, muita coisa para fora. A questão que a gente estava conversando aqui sobre esses amigos de Jó, que a gente tem que tomar muito cuidado em falar em nome de Deus. É interessante. Aqui em Jó 42, 42, 8. Aqui no finalzinho ele fala assim: isso é o Senhor que fala para os amigos de Jó. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada. E o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Então aqui você vê que os amigos dele colocaram diante de Jó um Deus, eles intitularam um Deus que fosse um Deus de vingança, um Deus vingador. E o Senhor ficou irado com isso e quis punir os amigos dele. E, e Jó, quando teve oportunidade, porque aqui nesse capítulo a gente consegue ver como é que Deus conversou com Jó através de um redemoinho de vento. Imagina só que maravilha que foi isso. E aqui que estava aqui, ó. Ele fala assim, ó, eu tinha ouvido de ti, o Jó falando com Deus. Eu tinha ouvido de ti com ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Imagina, que doideira, depois de ter passado tanta coisa, ter conhecido a glória do nosso Senhor. Então é muito bom. Mais alguém? Alguma contribuição? Gislaine está quietinha também hoje. Tem um barulhão de uma cigarra aqui, tá dando pra ouvir? Não, né? Tá, não. Ah, tá. Então, na hora que a dona Estefânia, muito obrigada, dona Estefânia, por trazer a palavra, uma palavra abençoada. Na hora que ela estava falando, né, eu estava pensando, né, como a vida de Jó, ela se desmoronou do dia para a noite, né, tão rápido. Ele tinha tudo e tão rápido ele não tinha nada, né? E aí, o que me chamou muita atenção é que ele permaneceu fiel, né? A todo o momento ele permaneceu fiel. Aí eu fico pensando, e nós? Quando a gente está passando por alguma adversidade, qual que é nosso comportamento? Logo, a maioria das vezes a gente vai questionar, vai ficar revoltado, enfim, né? Como nós somos. E a chave, assim, que de fato eu peguei não importa a adversidade que nós passamos, né? Que possamos ter uma fé inabalável. E aí eu fiquei pensando assim, né? Como os processos são necessários. Eu sempre comento, mas algumas pessoas aqui não sabem, mas quando eu estava grávida dos gêmeos, do Yuri e da Ayla, e a Ayla teve o diagnóstico de hidrocefalia com 18 semanas,
e nós passamos por um processo muito intenso, e aí veio uma fé inabalável. Então, o momento da minha vida que eu aprendi a ter uma fé inabalável foi na gestação da Aile e do Yuri. E aquilo ali, nós, né, nos apegamos tanto a Deus, para Deus, que fosse da vontade dele. Não, se fosse para ele curar a Ayla no meu ventre, ou se fosse para passar por uma cirurgia, não importa, que fosse do jeito dele, não do meu, porque se fosse para eu escolher, eu gostaria da cura imediata, né? E na hora que eu entendi que eu precisava entregar nas mãos dele, declarar minha dependência para ele resolver, para o Senhor resolver, aquilo me veio uma fé inabalável. E a Ayla, no nascimento, ela foi curada, ela nasceu perfeita, com um diagnóstico um dia antes de hidrocefalia, ela tinha o perímetro encefálico dela era enorme com relação ao do Yuri, era, assim, um dia antes o diagnóstico era esse, no dia ela nasceu perfeita. Então, isso me trouxe uma fé inabalável. Hoje, não é qualquer coisa que acontece que me abala, porque eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo cura uma criança no ventre de uma mãe no dia do parto. Então, assim, isso é uma fé inabalável, sabe? E eu vejo como é importante passar pelo processo. Se eu não tivesse passado por esse processo, hoje eu não teria essa fé inabalável. Vem algumas coisinhas assim, do dia a dia. Às vezes conta para pagar, às vezes não tem dinheiro. Isso não me abala. Tipo, meu Deus, cura uma criança no ventre. Quanto mais prover um dinheirinho ali para pagar um boleto, ou quanto mais coisinhas do dia a dia. Então, isso não me abala, sabe? Então, o processo, ele é necessário na nossa vida, né? Ele nos traz muito aprendizado e amadurecimento, e aí eu vejo também que Jó, ele foi contemplado, né, com porção dobrada por aquela fé inabalável. E assim eu me sinto, sabe, por ter tido aquela fé inabalável, eu me sinto assim, contemplada com porção dobrada hoje com meus filhos, a bênção que eles são na minha vida. Então, assim, a gente só ganha tendo uma fé inabalável, sabe? E é isso que eu gostaria de contribuir, né? E outra chave, assim, muito importante, assim, que eu fiquei pensando como é importante andar com pessoas, que ontem eu até falei isso na live, que têm o mesmo propósito de vida que você. Olha só como aquelas pessoas, ele tentaram jogar Jó para baixo, né? Claro que pela fé inabalável dele, ele não se deixou ir por aquelas pessoas. Mas se ele não tivesse essa fé inabalável, talvez ele teria ido, né? Ele ia pensar como eles, ele ia começar a acusar a Deus, ele ia começar, enfim, questionar a Deus. Então é muito importante a gente escolher as pessoas com quem a gente anda. Ontem eu encerrei o devocional, nós começamos um devocional de 40 dias, e eu encerrei o devocional falando sobre isso. Porque quando eu decidi fazer o devocional de 40 dias, se fosse por mim só, talvez eu não teria ido. Talvez eu teria achado difícil, talvez eu... Enfim. Mas aí eu peguei, na hora que eu senti no coração, nossa, fazendo um devocional de 40 dias. Não é 2 dias, é 40. E aí logo eu pensei, nossa, mas eu tenho pessoas que vão me ajudar. Então, assim, com exceção de um dia, todos os dias eu tive pessoas que me ajudaram, que nós fizemos juntos. Então, olha a importância de ter pessoas que têm o mesmo propósito de vida que você. Ele te ajuda a chegar em lugares que você não alcançaria. Então, essa é a minha contribuição aí que eu gostaria de deixar para vocês. 2 chaves. Tenha uma fé inabalável e escolha andar com pessoas que têm o mesmo propósito de vida que você. Observe hoje a sua ambiência, quem está te jogando para baixo, quem está te lançando palavras negativas. E é questão de escolha. Você deixar essas pessoas aí e buscar e pedir ao Senhor para colocar pessoas novas na sua vida, pessoas que vai te fortalecer na fé, na sua caminhada. E é isso. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa. E deixo o meu agradecimento, dona Stefânia. A palavra é muito abençoada. Amém. Deus abençoe você também. Amém. Só deixar a palavra aqui, né? Muito boa essa história de Jó, né? E para falar que tudo que a gente tem que fazer mesmo, deve fazer, como a Gi falou, né? Andar em pares, né? Igual que fala na Bíblia, vão de 2 em 2, né? Ou mais,
porque quando um enfraquecer, o outro fortalece o outro. Então, a importância essa de andar, né, nessa ambiência, andar com pessoas que te ajudam, que vão estar sempre ao seu lado. Uma hora ele está fraco, uma hora você que está fraco. Então, sempre um ao lado do outro ali para estar fortalecendo. E tudo isso que Jó passou e que a gente passa, que a gente chama de problemas, que na verdade não deve ter o nome de problemas, sim de desafios, né? São os desafios. O que são esses desafios? São os nossos desertos, né? O Jó passou pelos desertos dele. Então, são os desertos que a gente passa. E é nesse deserto é que Deus está nos colocando à prova. Precisamos ser provados para ser aprovados. Então, é nessas horas que Deus está nos colocando à prova para saber o tamanho da nossa fé. Que é a hora que a gente tem sempre, não é olhar para um lado nem para o outro, é olhar para o alto. Sempre nos nossos desertos a gente tem que olhar para o alto, é olhar para cima, é que de lá que vai vir o nosso socorro, é a nossa fé, a nossa fortaleza, a nossa rocha, é o nosso escudo. E nele sempre, tudo nele, por ele e para ele. Sempre louvar e glorificar o nome dele, hoje, amanhã e sempre. Então, é onde que fala aquele hino logo no começo, é louvar e glorificar o Senhor a cada instante, independente dos desafios que a gente tiver, independente dos desertos que a gente tiver que passar. Toda vez que você estiver num deserto, você lembra, é Deus querendo me colocar à prova. E eu vou mostrar o tamanho da minha fé, porque eu quero ser aprovada. Né? Então, é esse o código aí de hoje. Muito bom. Mensagem maravilhosa, viu? Maravilhosa. Ô, Márcio, queria Sim, acrescentar uma coisa aqui também, à vontade. sobre a questão de amigos, né? Que a gente... E às vezes são amigos mesmo, né? Que pode ver aqui, a gente vê no 2 aqui, ó. No 2, versículo 11, ainda fala assim, ó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Aí, seguindo aqui, no 2 fala, levantando eles de longe os olhos, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao astro da cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. A gente pode ver aqui, no princípio, eles eram amigos mesmo, né? E chegaram, e a hora que viram, nem reconheceram o Jó de tão acabado que estava, e só fizeram chorar. Choraram 7 dias com o Jó, para você ver. Eles ficaram 7 dias no chão lá, deitados e chorando com o Jó. Mas depois, o que aconteceu? Veio a tentação aqui, ó. O diabo começou a usar os amigos, assim como usou a mulher do Jó, usou os amigos para condenar Jó, né? Então a gente tem que estar muito alerta com os amigos também, que às vezes é um amigo mesmo, né? E que é usado, é tentado pelo diabo para poder te incriminar e te julgar no buraco, né? E depois saber perdoar, igual o Jó perdoou depois lá, saber perdoar depois disso também, quando tudo passar, né? Exatamente. Por isso a ambiência ela é fundamental. É fundamental na nossa vida. Você saber com quem você anda. Pessoas podem te levar para cima ou te levar para baixo. Muito bom. Muito bom. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Mais alguma palavra? Se não, antes de fazer a oração de encerramento, eu queria tocar aqui mais um louvor que fala um pouco sobre processo. Processo que, assim como Jó passou pelo processo para que a glória do nome de Deus fosse exaltada cada vez mais,
para que a intimidade dele melhorasse com Deus, processos como nós possamos poder... Peraí, que a minha cachorrinha aqui tá demais agora, peraí. Peguei ela, agora ela para de chorar. Então, processos que talvez alguns dos que estão aqui presentes também estejam passando. Então, vou colocar esse louvor para a gente refletir um pouco mais e depois a gente encerra com oração. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir novamente. Deixa eu ver se eu vou fazer certo aqui. Ok. Acho que agora sim. Conseguem ouvir? Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora, momentos que a gente esquece que o processo faz parte da história. Tem dias que a pressão aumenta e a gente quer tudo largar, mas é nesses momentos que Deus decide então falar. As suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Vai valer a pena e você vai ver. Toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Ele está contigo e vence.
venci a batalha, vai valer a pena. E você vai ver, nos detalhes Deus está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando. O som parou para todo mundo? Eu vi, eu não sei se cortou aqui. Ah, tá. Mas aí pode orar que... Você tá aí ainda, Márcio? Tá, né? Ou tudo. Ah, tá. Pode fazer, então, o encerramento, a oração final. Então tá. Vamos lá, fechem seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui reunidos nessa madrugada, Pai, enquanto muitos estão aproveitando o feriado para dormir mais. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor, para poder ouvir um pouco mais da Tua voz e saber o que o Senhor tem nos falado, Pai. Muito obrigado por esse momento maravilhoso. Muito obrigado pela vida da Estefânia, que trouxe essa palavra maravilhosa sobre Jó e tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa madrugada, Pai. Que o Senhor possa, Pai, sondar o coração de cada um, aqueles que estão aqui presentes. O Senhor conhece, o Senhor sabe o processo que cada um está passando. Então, Pai, sonda, e, Pai, dê força, seja o advogado dessas pessoas. Muito obrigado por tudo que tens feito, Pai, na nossa vida. Que essa mensagem não fique só aqui, Pai, que ela seja transbordada para que mais pessoas possam ser alcançadas. E não só através desse vídeo que está sendo gravado, mas através das pessoas que estão aqui assistindo, para transbordar essa experiência que está tendo aqui para outras pessoas, para que vidas possam ser transformadas, Pai. Sempre foi por pessoas. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. Entregamos a Ti, Pai, o dia de hoje, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Façam todos um excepcional dia. Não esquece a Amém. print. Bom dia. Deixa eu tirar uma print aqui. Todo mundo aí, ó. Deixa eu tirar uma print legal aqui. Vamos lá, todo mundo. Bonito. Com perfume. Aí, tirei a print. Ótimo. É isso, pessoal. Façam todos um excepcional dia. E muito Amém. obrigada, dona Estefânia. Obrigado, E eu. estamos juntos semana que vem de novo, hein? Isso aí. Tchau, mãe, benção. Deus te Até abençoe. semana que vem. Com Deus, Bom gente. dia. Até Dia. sexta. Tchau.